Eu queria hoje bater um papo sobre uma vala, sobre uma grande vala, um grande precipício, um canyon gigante, uma distância assombrosa que tem entre o que os candidatos sugerem, que é preciso para a gente resolver um mal brasileiro, que não é brasileiro só, mas um mal que no Brasil existe, que é de gerar emprego e renda. E aquilo que a vida real recomenda para você gerar emprego e renda. Parece exagerado falar precipício, vala, Grand Canyon, distância assombrosa, mas é verdade. Talvez depois dessa nossa conversa você concorde comigo. Não, de repente não concorda. Mas se a gente analisar com imparcialidade, a gente vai ver a diferença entre o que os candidatos dizem que o Brasil precisa para criar emprego e renda e aquilo que o Brasil realmente precisa para criar emprego e renda. E quando eu falo emprego e renda, eu não falo, eu falo de emprego com salário melhor, não de emprego com o mesmo salário que a inflação come, portanto o salário é menor, ou de emprego com salário mais baixo. Eu digo de mais emprego, mais renda, porque essas coisas têm que andar junto, porque senão a gente não aumenta a renda média do Brasil, que vai continuar a ser uma renda média, um país de renda média. A gente quer sair disso, e é disso que eu estou falando. A gente quer que as pessoas tenham emprego de qualidade, emprego em atividade mais sofisticada, emprego em atividade mais rentável, que justifique a formação técnica que se defende, que justifique a formação universitária na qual o Brasil aposta, né? Então eu falo em vala, em precipício, entre o que os políticos dizem, entre o que os candidatos dizem e a realidade, porque os candidatos, eles querem fingir que existem canetadas, que existem variáveis que eles dominam e que dá para você mudar o país, mudar a realidade do emprego com uma canetada ou um conjunto de canetadas. E não é assim que a banda toca. Essa que é a questão, né? Eles falam no horário eleitoral gratuito, é só a gente acompanhar, eles falam nas entrevistas que dão, e até falaram disso em debate, né? Que eles conseguem mudar o cenário com meia dúzia de propostas. E aí, com isso, o Brasil vai ter mais emprego, vai ter mais renda, só que não pode. Por que não pode? Porque para a gente gerar emprego, para a gente gerar renda, para a gente fazer o Brasil mudar de patamar, quero reafirmar isso, mudar de patamar, ter salários maiores, ter mais emprego com salários maiores, a gente precisa atacar em várias frentes. O governo faz diferença? Claro que faz diferença. Mas leva tempo, leva anos. Não é assim, de uma hora para outra. Em 2023 vou fazer isso e aquilo. Pode levar 2, 3, 4 mandatos para a gente mudar de patamar. Então é a adoção de um conjunto de medidas que jogue a gente para esse progresso, para esse avanço na área do emprego e renda, mas de forma firme, num trilho que leve a gente para um caminho do qual a gente não saia e possa servir de exemplo para o mundo e, sobretudo, um conforto para as pessoas, né? E esse é que é o negócio. Não dá para a gente tocar em todos os pontos aqui, porque senão a gente ia falar muito tempo, mas dá para a gente pegar alguns exemplos. Pega, por exemplo, micro e pequenas empresas, que são o grupo que mais gera emprego no Brasil, né? Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas elas começam pequenas, elas nascem numa garagem, e elas crescem, né? E lá crescer é bom. Quando elas crescem, elas passam a ter mais acesso ao capital, elas passam a ter mais acesso ao mercado de capitais, elas conseguem abrir o capital com alguma facilidade, elas encontram um ambiente de negócios, um ambiente econômico que estimula os investimentos. Aí aqui, a primeira coisa que uma micro ou pequena empresa sente quando começa a crescer, sabe o que é? Punição tributária. Ah, você cresceu? Tome imposto na orelha. Ou seja, passa a pagar mais imposto.
imediatamente passa a pagar mais imposto. E eu não estou falando de mais imposto porque está faturando mais, paga mais. Não, não. Começa a ser submetida a percentuais mais altos, a uma complexidade tributária, e é muito mais. Ou seja, crescer no Brasil muitas vezes pode ser um problema. Nos Estados Unidos é solução. Olha só que diferença brutal. Então a chamada, o que eu vou chamar, o que se diz, né, o que se discute, que é a chamada questão tributária, ela passa muito mais, ela é muito além do que a ideia de fazer uma reforma, né? Porque você pega, por exemplo, uma empresa vai montar uma filial, né? Ou então ela vai abrir uma fábrica, pode ser pequena. O que ela deveria levar em conta, o que leva em conta uma empresa, normalmente eu deveria levar em conta? Olha, essa fábrica fica perto do mercado consumidor. Não. Essa fábrica fica perto dos fornecedores. Não. Essa fábrica fica perto de um município de onde eu contrato a mão de obra. Um critério técnico, né? Alguma coisa ligada aos negócios. É o que faz sentido, é assim que deveria ser, é assim que funciona. Só que não é assim no Brasil. No Brasil, as empresas acabam escolhendo o lugar onde elas vão botar a fábrica, o lugar onde elas vão botar a filial, em função de onde elas pagam menos imposto. É razoável um negócio desse? Uma variável que não é dos negócios, que não é natural dos negócios, e que foi inventada por burocratas, que são os impostos e que interferem nos negócios. Como é que um negócio desse pode funcionar bem e de repente vem uma canetada de um governador, de um prefeito, uma lei que é feita na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, na Câmara Federal, uma canetada do ministro, do presidente da República, e pronto, a empresa que era produtiva fica improdutiva. Ué, mas como? Ela não produz aquela quantidade de sapatos, de veículos, de peças, de tecidos? Produz. Mas por que ela ficou improdutiva? Porque mexeram no imposto. Pô, mas aí é complicado. Quer dizer, o imposto é um insumo do negócio. O imposto deveria ser o que se diz neutro. Ele não deveria atrapalhar a conta de quem faz negócio. Ou seja, não importa onde eu vá montar, o que vai me interessar é mercado consumidor, fornecedor e mão de obra. Basicamente isso, logística para exportação, para distribuição. Mas não, é o imposto. Isso é uma loucura. Aí sim, isso aqui tem a ver com o governo, com governos. Só o ICMS tem 70 mudanças por dia, né? Então, claro, teria que ser um pacto e tal. Isso é um imposto que faz a diferença. Muda a realidade tributária, a empresa fecha as portas, fecha a fábrica, fecha a filial. Está cheio de casos assim, né? Isso é um exemplo. Outro exemplo, produtividade. Um trabalhador americano, nós já falamos isso aqui, eu acho que é bom sempre reafirmar para a gente colocar isso na cabeça e falar, puxa vida, isso devia ser revoltante, né? A gente vai ficar revoltado com isso. O trabalhador americano é 5 vezes mais produtivo do que um trabalhador brasileiro. Pode isso, 5 vezes mais produtivo. Significa que 1 hora do trabalho de um americano pode valer 5 vezes mais do que a nossa hora. E 1 hora de trabalhador americano resulta em 5 vezes mais produto, 5 vezes mais serviço do que o de um trabalhador brasileiro. Alguém vai dizer, não, mas tem um lado bom disso, que você emprega 5 brasileiros para fazer o que um americano faz. Não tem lado bom nisso. Desculpa, mas não tem lado bom. É fantasia. Porque se você tem 5 vezes mais mão de obra, você tem problemas na gestão dessa mão de obra, você tem baixa produtividade, você não consegue competir. Então você precisa você tem que buscar produtividade dos países que servem de exemplo. Os americanos são um exemplo disso, né? Então é fantasia, porque a gente tem menos empresa produzindo porque as empresas são mais improdutivas. E as que produzem pagam salários mais baixos do que os americanos recebem, e muito mais baixo, óbvio, né? Então, criar um ambiente de negócios, estimular emprego e renda, que no fundo, no resumo das conversas, a gente ouve, temos que investir em saúde, temos que investir em educação, temos que investir em infraestrutura, temos que investir em segurança e em emprego e renda. Emprego e renda é um negócio complexo, é isso que eu estou falando. Então os candidatos dizem uma coisa, a vida real está distante, você tem a promessa, você tem o dia a dia. Você tem a ideia de que estimular a economia é dar subsídio,
é usar o BNDES, é usar banco estatal. Não é nada disso. É um pacote de coisas que passa por segurança jurídica, que passa por estímulo à inovação, que passa por investimento em educação de qualidade. Já pensou só o item educação de qualidade, que é um dos itens em separado em si, tem a ver com emprego e renda, sabe disso? Quer dizer, uma mão de obra educada produz mais. Também uma mão de obra saudável produz mais. Também um país com segurança produz mais. É evidente, você não tem desperdício, você não tem medo, você tem tranquilidade. É óbvio que você produz mais. O chamado custo Brasil é menor, né? Sem dúvida nenhuma. Opa, tocou meu celular aqui. O custo Brasil é menor. Então, é importante que a gente tenha clareza em cima desses pontos, para que, quando a gente olhe o que dizem os candidatos, né, o meu objetivo aqui não é imaginar, converter, ter a ilusão de que os candidatos vão mudar o jeito de falar. O meu objetivo aqui é tocar esse assunto para provocar você, para mudar o jeito como você escuta o que eles falam, né? Isso é que é importante para a gente ter maturidade nesse processo de eleição.